paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a vocês aí um excelente dia, um dia de paz, um dia de bênção, um dia que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Anchieta. Você é o nosso convidado, ainda dá tempo de você pegar esse link, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, querido, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai ser bênção na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que receberem esse link para estar aqui conosco nesse estudo. Amém? Aproveito também aqui a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a missionária Aline, seus filhos, a nossa missionária Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então, querido, ainda dá tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? E para essa semana, querido, o Senhor colocou um tema no meu coração, ao qual eu gostaria de compartilhar com você. Esse tema, ele diz, na crise é tempo de receber milagre. Então, olha, querido, que tema interessante. Eu não sei se você tem esse tipo de conhecimento, que mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempo de crise na nossa vida, é tempo de eu e você, de nós recebermos milagre. Amém? E esse texto o Senhor colocou no meu coração, um texto da Bíblia, que depois você vai abrir a sua Bíblia aí após a oração, que é para que nós vamos nortear esse estudo. Esse texto ele vai estar no livro de Tiago, capítulo 1. Vai preparando aí a sua Bíblia, vai abrindo. Livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos falar do versículo 2 até o versículo 8. É onde nós vamos fazer esse estudo de hoje acerca da palavra de Deus. Amém? Mas antes disso, querido, eu queria que você curvasse a sua cabeça para que nós possamos orar, para entregar esse momento nas mãos do nosso Deus, para que esse momento, querido, não seja conduzido por mim, seja conduzido pelo nosso Deus, que eu não venha falar nada aqui que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia do coração de Deus para o seu coração. Então aí, querido, onde você estiver, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao Senhor acerca desse tema. Na crise é tempo de receber milagre e vamos pedir ao Senhor para que Ele tome a frente desse estudo. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por este dia na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelos livramentos, Pai amado, que Tu nos dá a todo momento. Muitos passam até por despercebidos, sem que nós possamos até ver, mas Tu estás ali conosco, Pai amado, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que chegou à mesa concedido por Ti. Muito obrigado, Pai amado, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Pai. E nesse momento eu peço para que Tu tome a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Anchieta, Pai. Hoje nós vamos falar acerca da crise e que em tempo de crise também Tu nos abençoa. Em tempo de crise também é momento de nós recebermos milagre, Pai. E eu quero que Tu tome a frente, Pai amado, desse estudo e conduza esse estudo. Que esse estudo de hoje, Pai amado, venha a ser um divisor de águas na vida dos Teus filhos e que eles possam, Pai amado, guardar essa palavra, esse estudo de hoje em seus corações. E que esse estudo, Pai amado, e essa palavra não fique apenas no campo da audição, mas que sim, Pai amado, fica no campo da prática da vida dos Teus filhos. É o que eu te peço, Senhor. E eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o Teu nome. E agora, amado, nós vamos aqui ler o texto ao qual o Senhor colocou no meu coração, que eu já passei para você, que seria no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 8. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: Meus irmãos,
Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor uma coisa. Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você, do livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 8. E quando a palavra de Deus nos fala no versículo 8, desse capítulo 1 do livro de Tiago, ele nos fala, como eu li para você, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E quando a palavra fala de coração dobre, o que significa dobre? O que a Bíblia está nos falando acerca dessa palavra? Essa palavra dobre, ela significa o quê? Duplicado, ela significa falso, fingido, dúplice. São pessoas que sofrem de ânimo dobre. E suas pessoas, elas são indecisas e também elas são desanimadas. São aquelas pessoas que elas sempre estão em decisão acerca de tudo, é indecisa para tudo. E sempre elas estão o quê? Desanimadas. São aquelas pessoas que iludem as duas partes. Aquela que a língua fala bênção, como fala maldição também. E aquele, querido, que esmorece e não permanece crendo no Deus poderoso, no Deus vivo, no Deus que pode todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar com você que existe uma frase muito conhecida e usada pelas pessoas nos dia a dia. E essa frase diz o seguinte: na crise, crie. É uma frase muito importante e eu concordo. Quando nós estamos em tempos de crise, nós temos que criar, nós temos que inovar, nós temos que pedir direção a Deus, sabedoria a Deus. Porém, querido, nós também podemos usá-la, essa frase, da seguinte forma: na crise, confie. Confie em Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, que conduz a minha vida, que conduz a sua vida. Todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Isso é fato. Muitas das vezes passamos por momentos que pensamos que nem vamos vencer. Mas, infelizmente, querido, são poucos que sabem lidar com essas situações e fazer o quê? Confiar que Deus pode operar um milagre quando estamos passando por um momento de crise. E eu gostaria que você fosse uma dessas pessoas, após ouvir essa palavra, após ouvir esse estudo de hoje, que quando você estiver passando por momento de crise, confia que Deus pode operar um milagre na sua vida, independente da crise que você esteja passando. E refletindo nessa passagem que lemos do livro de Tiago, no começo desse estudo, capítulo 1, do versículo 2 até o 8, eu fico a me perguntar, querido, quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? Muitas pessoas, elas não conseguem se alegrar em momentos de crise, em momentos de provações, porque são momentos difíceis. Quantas pessoas pedem sabedoria ao Senhor em um momento de crise? Quantos exercitam a sua fé nesse momento? Quantos vão, querido, até a fonte certa, quando estão passando crise, para buscar informação, para buscar solução naquilo que estão passando? E diante disso, querido, que eu te falei, a Bíblia, ela nos relata uma história de uma mulher que tinha acabado de perder o seu marido. Essa história que eu vou te relatar à luz da Bíblia é uma história fantástica e que agrega muito valor para as nossas vidas no dia de hoje. Essa mulher, ela começa a passar
pela maior crise da vida dela. E ela aqui, querida, ela nos dá um grande exemplo para nós nos dias de hoje, em vista de tantas coisas que nós estamos passando, de tantas crises que nós vivemos. E depois você pode acompanhar na sua Bíblia, está no livro de 2 Reis, capítulo 4, do 1 até o versículo 7, e o que fala sobre a história dessa mulher. A palavra de Deus nos diz, a partir do capítulo 4, versículo 1, o seguinte: e a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a quem? Clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio aqui na minha casa quem? O credor, para levar os meus 2 filhos para serem servos. E o profeta Eliseu teve uma palavra para essa mulher. Ele perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então o profeta diz para essa mulher: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. E ele diz: não poucas. Ele diz para pedir muitas. E depois ele diz: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte aquelas que tiver cheia. Separa aquelas que tiver cheia. Partiu, pois, ela dele e fez o quê? Atendeu o comando do profeta, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam que as vasilhas, uma a uma, e essa mulher ia enchendo essas vasilhas de azeite. E sucedeu que todas foram cheias. E disse seu filho: não temos mais nenhuma vasilha para encher, todas foram cheias. Isso foi o que o filho falou para sua mãe. Então, o que ela fez, querido? Ela veio, o que ela fez? Ela fez saber o homem de Deus. Ela foi levar aquela informação para o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, isso aqui, querido, é uma história linda para a minha vida e para a sua vida. Essa história é uma história maravilhosa. Amém, querido? E diante do milagre que Deus fez na vida dessa família, nós podemos aprender várias coisas muito importantes sobre os momentos de crises que possivelmente possamos estar vivendo, ou momentos de crise que possamos viver lá na frente. E aqui, querido, eu gostaria de compartilhar com você alguns aprendizados para que nós possamos tomar como exemplo essa viúva e a atitude dela para as nossas vidas, para os nossos dias. E a primeira coisa, querido, que eu vejo que aprendemos aqui nisso que lemos acerca dessa viúva é que na crise são momentos que Deus usa o quê? Para nos acrescentar, para nos abençoar. Quando nós vamos no versículo 1 do livro de Reis, capítulo 4, não sei se você lembra o que nós lemos. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com quem? Foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, ela disse para ele, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E ela diz, mas agora veio o quê? Os credores em minha porta, querendo me cobrar sem eu ter condições de pagar. E querem levar o meu filho, os meus filhos como escravo. E aqui, querido, aprendemos que é no momento de crise que nós deixamos de ser o quê? Bebês na fé. É no momento de crise que nós amadurecemos a nossa fé, que nós aprendemos a confiar em Deus. Essa passagem, querido, nos mostra que aquele marido temia Deus. A sua esposa diz isso para o profeta Eliseu. Mas ele passava por quê? Por uma crise financeira muito grave. E talvez, querido, você que está me assistindo aqui hoje, um chefe de família ou uma mulher que faz esse papel de chefe de família, pode estar passando por uma crise difícil na sua vida, por um momento que, de repente, você não vê saída.
E a Bíblia diz, querido, que quando ele morreu, a esposa fez o quê? Herdou as suas dívidas. E é muito importante, querido, nós atentarmos aqui para esse detalhe que eu vou te falar. O marido morreu, mas as dívidas elas continuam e são cobradas. Não existe essa questão de que morreu e a dívida morre junto com a pessoa. Não. Os credores eles vêm cobrar. E se tiver bem, se tiver condições, vai ser cobrado. Na situação dessa viúva aqui, estavam querendo levar os seus filhos, os seus 2 filhos, para que fossem pago aquela dívida que o seu marido deixou. E ela, querido, sem dinheiro, teve que assumir a situação para não ter o quê? Os filhos levados como escravos. E com isso, querido, foi preciso o quê? Ela deixar a zona de conforto. Então, aqui é um exemplo para mim e para você. Quando nós estamos passando por momentos de crise, nós temos que deixar a zona de conforto. Já que o marido dela era o responsável por cuidar dos assuntos financeiros da casa. E com isso ela teve que fazer o quê, querido? Ela teve que assumir essa responsabilidade. E teve que fazer o quê? Tomar uma atitude. Essa mulher, diante de tudo que ela estava passando, ela teve que tomar uma atitude. E o que ela fez? Ela foi procurar o profeta em busca de quê? De uma solução para o seu problema. E isso aqui, querido, que estamos estudando, nos mostra que a crise nos ensina coisas que não aprendemos de outra maneira ou sem tê-las em nossas vidas. Então, um momento de crise é um momento de aprendizado, é um momento para fortalecermos a nossa fé, é um momento para confiarmos em Deus e saber que Ele está conosco. Então, querido, se você que está me ouvindo aí hoje está passando por um momento de crise, ou vai passar por um momento de crise, usa esse momento para exercer a sua fé, usa esse momento para crescer espiritualmente diante de Deus. Mas como eu te falei aqui, querido, muito importante, saia da zona de conforto e creia que o Senhor, Ele vai te abençoar. Amém, querido? E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que fica aqui como ensinamento para mim e para você que está aí me assistindo, o milagre depende da nossa entrega a Deus. Guarde isso. O meu milagre, o seu milagre, ele depende da nossa entrega ao Deus. Quando nós vemos lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 2, precisamente, a palavra nos diz que Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. E com o que lemos aqui, querido, no versículo 2, nós vemos que para Deus operar um milagre nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, querido, Deus não precisa de muita coisa. Guarde isso. Para o Senhor operar milagre na minha vida e na sua vida, Deus não precisa de muita coisa. Assim como o Senhor livrou aquela mulher da crise, da dívida, de os seus filhos vir a ser escravos, através do quê? De uma simples vasilha com um pouco de azeite. Ele pode fazer o mesmo por você que está aqui me ouvindo hoje, na sua vida, na vida da sua família. Basta que eu e você venhamos a fazer o quê, querido? Entregar a Ele tudo que nós temos e confiar nele, no braço dele, na palavra dele, na solução que vem dele. Porque o pouco com Deus se torna muito. Tanto é verdade que Jesus fez o quê? Com apenas 5 pães e 2 peixes, o que ele alimentou? Ele alimentou uma multidão de pessoas. E a terceira coisa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Guarda isso, querido. Deus pode usar pessoas dos nossos relacionamentos para nos abençoar. No versículo 3 de 2 Reis 4, diz: então disse Eliseu, vai pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. Olha que coisa importante, querido. Aqui nós aprendemos que com essa passagem,
de 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, que para sair da crise, aquela viúva teve que pegar o quê? Vasilhas emprestadas com os seus vizinhos. Agora imagine uma coisa, se ela não tivesse um bom relacionamento com eles, com essas pessoas, com seus vizinhos, como que seria? Se ela não tivesse, querido, um bom relacionamento com eles, pode ter certeza que dificilmente a mulher conseguiria o quê? Vasilhas suficientes para coletar o azeite necessário para pagar o quê? A dívida deixada pelo seu marido e ela viver do restante. E aqui, querida, é importante aprendermos o quê? Que Paulo já nos disse isso através da sua palavra. Quando nós vamos lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, Paulo diz para mim e para você, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, aqui, querido, Paulo já nos ensina a termos o quê? Um bom relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos irmãos em Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, para que um milagre aconteça na minha vida e na sua vida, Deus pode fazer nós dependermos de quem? De outras pessoas. Então, por isso, nós precisamos ter o quê? Um bom relacionamento com as pessoas em todas as áreas das nossas vidas. E eu, querido, eu sou alvo dessa palavra, a qual eu estou aqui pregando para você, aplicando um estudo para você. E por que eu estou te dizendo isso? Com certeza, muitas coisas que aconteceram em várias áreas da minha vida, eu não tenho sombra de dúvida que foi o quê? Que foi Deus usando outras pessoas para me ajudar, para me abençoar, para que eu estivesse aqui hoje, querido, trazendo essa mensagem de fé e esperança para a sua vida. Amém, querido? E uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você, para nós aprendermos nesse dia de hoje, o tamanho do milagre é proporcional ao que é o tamanho da nossa fé. Guarde isso, querido. O tamanho do milagre que o Senhor vai liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele é proporcional ao tamanho da nossa fé. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 3, parte B, ele disse para ela, mas peça muitas vasilhas. Então, vê que não eram poucas vasilhas que o profeta pediu para que ela pedisse. E peça muitas vasilhas. Aqui nós vemos, querido, que Deus simplesmente, ele poderia fazer o quê? Abençoar aquela família, para que ela saísse daquela crise. Porém, o que eu entendo aqui, querido, no que nós estamos estudando, que ele mandou através do profeta o seguinte recado: peça muitas vasilhas. E o que essa mulher fez? Ela obedeceu. E eu acredito, querido, que ao fazer isso, Deus queria provar a fé daquela viúva. Ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado na vida dela. Aqui eu tenho esse entendimento nisso que estamos estudando. Então, querido, se você sabe que o Senhor pode derramar bênçãos sem medidas na sua vida, por obediência à palavra dele, por obediência à palavra de um profeta, tenha fé, querido, e prepare muitas vasilhas. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande, de um Deus que pode tudo, de um Deus que pode todas as coisas. E uma outra coisa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você, que ficou como ensinamento para mim nesse estudo, e eu espero que fique para você também. A fonte do milagre, ela é inesgotável. Guarde isso. A fonte do milagre de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é inesgotável. Quando nós vamos lá no versículo 6 de 2 Reis, capítulo 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Você lembra disso que lemos? Mas ele respondeu, já acabaram todas. E o que aconteceu? O azeite parou de correr. E aí, querido, quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia,
essa passagem conta que o azeite parou de correr. E veja bem que é muito interessante. Ele não acabou. A Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite parou de correr. E aqui, querido, eu entendo quando leio isso, se houvesse mais recipiente, Deus certamente continuaria o quê? Derramando mais bênçãos na vida daquela família naquele momento. Por quê? Porque o poder dele, querido, é ilimitado. E isso está ensinando para mim e para você aqui hoje o quê? Se nós crermos, Deus vai suprir todas as nossas necessidades, independente do tamanho delas, independente de qual necessidade for na minha vida ou na sua vida. E uma sexta coisa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você, que ficou como ensinamento para mim, no milagre existe a nossa parte e existe a parte de Deus. Guarde isso, querido, para você não esquecer. Todo milagre que o Senhor libera sobre a minha vida e sobre a sua vida, existe a nossa parte e existe a parte de Deus. E por que eu estou te dizendo isso? Porque no versículo 7 de 2 Reis, capítulo 4, ele foi e contou tudo ao homem de Deus. Ela foi e contou tudo o que tinha acontecido ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então veja que coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Depois que todas as vasilhas estavam cheias, transbordando de azeite, a viúva, ela foi o quê? Ela foi até o profeta Eliseu. Para quê? Para ver qual era o comando dele. E muitas das vezes nós recebemos a bênção e não reportamos a Deus, não procuramos aquele que profetizou a bênção sobre a nossa vida para saber qual é o próximo comando, qual é o próximo passo. Veja, querido, que ela não ficou parada, apenas contemplando aquele milagre que ela recebeu naquele momento. E em seguida, querido, ela seguiu as ordens do homem de Deus. Qual foi a ordem do homem de Deus? Vai vender o azeite. Você e seu filho vá vender essas botijas de azeite. Então, vemos aqui, querido, um grande exemplo de obediência à palavra de Deus, um grande exemplo de trabalho. Ela atendeu o comando do profeta e foi fazer o quê? Ela foi vender o azeite. E por que eu estou dizendo, querido, que foi um exemplo também de trabalho? Porque as vasilhas de azeite não se venderiam sozinhas. Você concorda comigo? A mulher e seus filhos, elas tiveram que bater de porta em porta para vender aquelas vasilhas de azeite. Pois só as vasilhas cheias de azeite, querido, sem o trabalho de vendê-las, não resolveria nada. Ela continuaria na mesma situação que ela estava. E o que aconteceu com o fruto dessa atitude, dessa viúva e dos seus filhos? Ela obteve o que? O dinheiro, e quitou as dívidas da família, livrou os filhos da escravidão, e o que sobrou, o que aconteceu? Deu para eles viverem com dignidade, sem dívida e com fartura. E por isso, querido, você que está aqui me ouvindo hoje, se você estiver passando por uma crise, independente da área que seja da sua vida, que você esteja passando por uma crise, primeira coisa que você deve fazer, querido, peça sabedoria a Deus para que você possa enxergar o melhor caminho a seguir. E muito importante, querido, faça a sua parte. Então, querido, se esse estudo de hoje nos ensina que temos crise, que possamos passar por crise, nós devemos o quê? Nós devemos confiar no Deus Todo-Poderoso. Nós devemos ser obedientes a Ele, a palavra dEle e os profetas que são usados por Deus. Devemos continuar trabalhando e também devemos bater na porta certa, das pessoas certas. E essas pessoas certas são aquelas às quais nós temos bons relacionamentos. Querido, por maior que seja o problema, não negocia com o diabo.
O diabo, ele deseja o quê? Te escravizar, me escravizar, como ele queria fazer com os filhos daquela viúva. Então, querido, a primeira atitude que nós devemos tomar em tempo de crise é procurar o quê? Procurar a Deus e falar com Ele sobre as coisas que nos afligem, falar sobre a nossa dor, falar sobre o que está nos faltando, o que estamos precisando. E, principalmente, não nos acomodarmos como se estivéssemos derrotados. Eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus, querido. Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. E não sei se você percebeu, querido, é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. O que, irmão Gilson? Que nós venhamos a ler e estudar a palavra dele e que possamos tirar o máximo de exemplo para as nossas vidas nos dias de hoje, sobre tudo aquilo que lemos, sobre tudo aquilo que estudamos acerca da palavra dele. No caso desse estudo que fizemos da vida dessa viúva, à luz da palavra de Deus, nós tivemos aqui, querido, vários exemplos para as nossas vidas. E talvez você não tenha se ligado, não tenha prestado muito atenção. Eu vou recapitular aqui, querido, os vários exemplos que nós temos com esse estudo de hoje. Nós tivemos aqui um exemplo de fé, de obediência, de dependência de Deus. Nós tivemos exemplo aqui de amadurecimento da nossa fé. Isso que estudamos hoje nos ensinou a deixarmos a zona de conforto, mesmo em tempos de crise. Nos ensinou a sermos responsáveis. Viu que aquela mulher, quando perdeu o seu marido, ficou viúva, ele endividado, ela tomou a responsabilidade, ela tomou a frente daquela situação. O que estudamos hoje também, querido, nos ensina a tomarmos atitudes em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E o principal, querido, a estarmos totalmente na dependência de Deus. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você, querido, nesse dia de hoje. Agora, aí onde você estiver, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, ao Deus único, para que essa palavra crie morada nos nossos corações, acerca desse tema, querido, que na crise é tempo de receber milagre. Toma posse dessa palavra e curva a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso acerca dessa viúva, Pai. Quantos exemplos essa viúva trouxe para as nossas vidas que possamos aplicar, Pai amado, no nosso dia a dia. Que essa palavra, Pai amado, possa entrar nos nossos corações, fazer morada. Que essa palavra, Pai amado, pode servir como um divisor de águas para as nossas vidas, Senhor. Que possamos tomar esse estudo de hoje como exemplo, que não existe causa perdida, não existe crise que podemos estar passando, que o Senhor não opera, que o Senhor não abençoa, que o Senhor não peleja por nós. Pai amado, que essa palavra possa ter ido aos corações dos teus queridos e queridas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo hoje. E que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que receba essa semente da palavra, Pai amado, como uma semente frutífera, que multiplique a 100 por 1. E que essa palavra, Senhor, não fique apenas no campo da audição, mas que essa palavra, Senhor, fique no campo da prática. Que nós venhamos a guardar essa palavra nos nossos corações e venhamos a pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas. Que esse dia de hoje pode ter servido, Pai amado, para a minha vida e para a vida dos teus queridos e queridas, Pai amado, como um divisor de águas. Por esse tempo de crise que estamos passando, ou que possivelmente possamos a passar. Que nós possamos pegar o exemplo dessa viúva, trazer para as nossas vidas, colocar a nossa confiança e a nossa fé em Ti e partirmos para conquistar as nossas vitórias e tudo aquilo que Tu tem preparado para nós. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.
Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Amado, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje? Em tempo de crise também é tempo do Senhor nos abençoar. Guarde essa palavra, querido. Muito obrigado por você estar aí até esse momento, nos assistindo. Isso mostra para o Senhor que você está buscando conhecimento, intimidade com Ele, para você colocar em prática a palavra dele na sua vida, no seu dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. Então, meu irmão e minha irmã, quando você receber esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu não tenho sombra de dúvida que essas pessoas, elas vão ser abençoadas como eu e você estamos sendo abençoados com esses estudos da palavra de Deus, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém, meu irmão? Então, hoje nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, precisamente na Rua Atituba, Rua Taúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Nos faça uma visita, querido, que eu não tenho sombra de dúvida que tem uma palavra de Deus na ADMA esperando para você, por você, que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Amém? Um beijão e que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.